lembrar-se, como já a semana passada referi, hoje estamos a celebrar 30 anos da inauguração deste templo. Foi em 1996. Então, o culto hoje é de ação de graças por este feito, por esta conquista, por este desafio que Deus nos ajudou a superar. Então, sendo esse o objetivo do culto de hoje, será feito um levantamento da oferta para o dia do tempo no decorrer do culto. Também, a seguir ao culto, teremos uma assembleia extraordinária, que vai ser rápida. Então, eu peço a todos os membros da igreja que permaneçam a seguir ao culto para podermos tratar de forma célere o assunto que temos a tratar. Depois, os trabalhos habituais, quinta-feira teremos o culto de oração e estudo bíblico, pelas 20 horas e 30 minutos, e no próximo domingo voltaremos aqui com a escola bíblica dominical às 10 e o culto às 11. Em termos de informações, é só o que temos aqui na lista. Vamos então consagrar a nossa oferta do euro missionário, aquele euro semanal que nós colocamos ali no copo, que vai ajudar os missionários, que vai ajudar os pastores que estão à frente de algumas igrejas já endurecidas. Estamos a falar de missionários ou de servos do Senhor simplesmente que ajudam a manter algumas igrejas, que ajudam a levantar algumas igrejas. Então este euro semanal vai ajudar no sustento destes servos. Vai ajudar também os pastores que estão na reforma e que não têm muitas vezes uma fonte de sustento digna. Então este euro semanal vai também ajudar na reforma destes pastores ou destes servos que dedicaram a sua vida à obra do Senhor. Vamos entoar o hino 15, exultação, enquanto fazemos a consagração da oferta do euro missionário. Eu convido os irmãos a que puderem a ficar de pé. Thank you.
louvamos, exaltamos o Teu nome e te agradecemos, porque Tu colocas em nosso coração o desejo de contribuir para aqueles que dedicaram suas vidas à Tua obra. Pedimos que esta oferta ela seja abençoadora, que essa oferta seja abençoada por Ti, para que aqueles que irão usufruir dela sejam, Senhor, confortados, sejam apoiados e tenham as suas necessidades supridas. Pedimos para aqueles que contribuíram, para que a Tua bênção recaia também sobre a igreja. Toma conta do modo como esse dinheiro é administrado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ao longo destes 30 anos, muitos têm sido os desafios, que ainda não terminaram, acreditem. Mas também podemos reconhecer as muitas bênçãos, várias bênçãos, que Deus tem derramado sobre nós. É isso que vamos cantar, louvando ao Senhor, com o hino 329, Conta as Bênçãos. Vamos cantar as estrofes 1 e 4. Nós pedimos, Senhor, que realmente abençoes todas estas pessoas e que muitos já ouviram. Senhor, possam reconhecer que só Deus, Deus salva. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito pela igreja.
todos nós, Senhor, mas também momentos tão leves e tão felizes. E lembramos, Senhor, de uma pequena igreja, da admiração de muita gente, Senhor, como é que nós conseguimos, com a tua ajuda, levar este mar para a frente, Senhor. Abençoa-nos a cada um de nós. Que nós nunca possamos desmoralizar e desmotivar-nos, Senhor, porque temos um grande inimigo e tu também consentes muitas vezes, Senhor, e ele nos desvia de muitas coisas, Senhor, e que nós possamos sempre olhar, como nos diz a tua palavra, para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos a cada um de nós, aqueles que estão com mais dificuldades, com mais problemas da saúde e talvez outras coisas, Senhor, e desperta-nos a todos nós, como nos diz a tua palavra, desperta do que dormes e Cristo descansará. Abençoa-nos e que seja sempre Cristo o alvo de cada um de nós, o padrão de cada um de nós, para que realmente todos nós possamos felizes e levar o trabalho até ao tempo que nos tirais. Abençoa-nos, obrigado por tudo que nós pedimos, tudo em nome do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém. Há um versículo que nos tem sido muito caro, muito especial, ao longo desta história da Igreja. Eu convido os irmãos a dizer-o em conjunto, em uníssono. É ele, 1 Samuel 7, 12, que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. É isso mesmo. Vamos entoar o hino 411, dia festivo, enquanto fazemos o levantamento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Ofertas essas que serão destinadas para o nosso tempo, para a substituição do telhado, muito em breve vamos poder fazer. Então vamos cantar o hino 411, dia festivo. Alegria,
honrar e te louvar, Senhor. Quero também pedir pelos enfermos da nossa igreja, tu sabes quem são, já nas suas limitadas idades, Senhor, tu sei com eles e consola-os na sua dor, Senhor. Quero também pedir sabedoria para a manutenção destas ofertas e diz-nos, Senhor, tu sabes, para a manutenção da nossa casa, Senhor, e para a beneficência desta comunidade na Via da Maria, Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos terminar este primeiro momento de louvor. Obviamente, toda a mensagem em si é de louvor. Cantando o hino 456, os cantares. Bom dia, irmãos. Bom dia. É bom estarmos reunidos a louvar ao Senhor nosso Deus.
E hoje nós olhamos e vemos a mesa, quando olhamos a mesa com aquela bandeja, nós sabemos que é dia de celebração da ceia do Senhor. E eu quero refletir hoje no sentido de considerações acerca da ceia. Texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 34, ou seja, até o final do capítulo. E eu quero tecer 4 declarações sobre o que é a ceia. Nós vamos ao texto, 1 Coríntios 11, 17 a 34. Diz o texto: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Oremos. Senhor, é a tua palavra, e nós pedimos que o Espírito Santo nos esclareça, nos ilumine e nos oriente para que nós possamos juntos celebrar de forma correta. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Considerações sobre a ceia. Quando nós olhamos o contexto, nós vamos ver Paulo tratando da realidade das mulheres na vida da igreja, falando como elas devem agir, como devem orar, e tudo dentro de um contexto bem cultural. Mas o importante desse contexto é que nós vemos Paulo falando
falando da interdependência. Não é? O homem, ele diz que termina dizendo que o homem, ele provém da mulher, não é? E como a mulher provém do homem, essa interdependência. Depois disso, ele vai tratar da questão da ceia. E aqui ele, para nos contextualizar, na igreja primitiva, a ceia era um banquete. Os crentes se reuniam, tinham um grande jantar, que era conhecido e chamado como Ágata, a festa do amor, a celebração do amor. Mas o que estava acontecendo naquela igreja? É que alguns comiam demais, outros bebiam demais e não deixavam nada para mim para outros, que ficavam com fome, e havia essa divisão dentro da igreja. Então Paulo vai tratar dessa questão, explicar como a ceia deve ser celebrada e qual deveria ser a atitude dos crentes para esse momento. Então, 4 ensinamentos, ou 4 considerações acerca da ceia para nós nesta manhã. Primeira consideração, primeira declaração: a ceia é a celebração da igreja. Notem, se prestaram atenção, o texto fala 5 vezes, no sentido, vos ajuntais. Mas quem é que se ajuda? É a igreja. É o povo de Deus. A ceia ela só faz sentido para a igreja. Ela só é uma realidade experiencial, proclamativa, memorial para a igreja. Então, quando a igreja se reúne, quando nós nos unimos e temos a mesa posta, nós estamos celebrando, mas celebramos porque nós somos corpo de Cristo, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Essa é a primeira realidade. A segunda declaração: a ceia é a celebração da graça e da misericórdia de Deus. Vejam, a partir do versículo 21 em diante, Paulo vai tratar e falar do modo como o Senhor Jesus se deu. E graça é favor imerecido. Misericórdia é receber ou não receber aquilo que nós merecemos. Graça, veja, Deus se dá por nós. Ele dá aquilo que nós não merecemos, o seu favor, o seu amor. Nós não merecemos, mas Ele dá. Isso é graça. E misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Então nós celebramos essa realidade em que Jesus morre no nosso lugar, se entrega por nós, paga o preço pela nossa vida. A terceira realidade, a terceira consideração é que a ceia é a celebração de quem reconhece a encarnação de Jesus. Notem que Paulo ele é muito enfático ao dizer isso. Porque quando ele diz, versículo 27, qualquer que comer este pão ou beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, quem não reconhece a encarnação de Jesus, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que morreu e ressuscitou, quem não tem essa ideia concreta, esse entendimento
elemento, quem não vê a encarnação de Deus se fazendo homem, morrendo por nós e participa de Cristo, está comendo condenação. Então, quando nós celebramos a ceia, quando a igreja se junta para esse ato, nós estamos afirmando que houve um momento na história em que Deus entrou na nossa história, em que Deus se tornou e se fez um de nós, em que Ele pagou o preço pelas nossas vidas, que Ele nos comprou para si, que Ele morreu e ressuscitou e subiu aos céus e que vai voltar. E como diz o credo, essa confissão de fé grandiosa, e Ele vai voltar e julgar justos e injustos. Essa é a terceira realidade. A quarta declaração, para que nós possamos depois passar para a celebração. A ceia é a celebração da comunhão. Eu comecei dizendo que é a celebração da igreja e termino dizendo que é a celebração da comunhão. Mas vejam, Paulo teve que corrigir a igreja de Corinto. Por quê? Porque não havia comunhão. Porque havia entre eles brigas. Veja o versículo 18, ele diz: há entre vós dissensões. Há entre vós partidarismo. Ele já trata isso no início da carta. Aí ele, tanto é que não era local da comunhão, ele diz: olha, uns de vocês comem, outros ficam com fome. Não há partilha, não há unidade. Mas quando há comunhão, a bênção de Deus recai sobre a vida da igreja. Os irmãos lembram o que diz o Salmo 133? Vejam que salmo bonito, tão pequenino, mas tão bonito, não é? O salmista diz o seguinte: quão bom, quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união. A ceia é a celebração da união. Estamos unidos a Deus através de Jesus Cristo e unidos uns aos outros. E o maior exemplo disso é a metáfora da videira. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, vós sois as varas. Todos nós estamos unidos em Cristo e ligados uns aos outros. É a celebração da comunhão. Comunhão plena com Deus e com os irmãos. Isso é assim. Então vamos recordar, para que possamos ter bem presente. Dizem os mestres da educação que nós aprendemos pela repetição, para não esquecer. Então, vamos repetir. Deixem-me repetir para que os irmãos possam gravar isso intensamente. Ceia é a celebração da igreja, povo de Deus. Ceia é a celebração da misericórdia e da graça de Deus. Ceia é a celebração de quem reconhece a encarnação de Jesus, e reconhecer isso é reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ceia é a celebração da comunhão, e que nós possamos estar realmente em comunhão uns com os outros, e com a igreja de Deus e com Deus. Amém? Eu não sei quem que vai. É o Cláudio, então vamos chamar o Cláudio aqui à frente, a irmã Fernanda. Nós vamos passar para a celebração. E vejam, o texto diz que nós precisamos nos examinar a nós mesmos depois de comer do pão e beber do cálice. Como foi dito, ceia é a celebração da igreja, do corpo de Cristo. Então, para participar desse momento, eu preciso fazer parte da igreja. Eu preciso confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.
Se eu não tenho Jesus como Senhor e Salvador, se eu não proferir isso, eu não preciso e não posso participar. Agora, se Ele é Senhor da minha vida, se eu faço parte da igreja, se eu estou em comunhão com os meus irmãos, do qual posso e devo participar da mesa. Mas o texto diz que o Senhor, quando foi celebrar a ceia, Ele orou pelo pão e pelo vinho. E é isso que nós vamos fazer agora com o nosso irmão Cláudio. Pai, agradecemos por casa, Pai, e obrigado por este momento, por esta celebração, Pai, pela extraordinária que nos pediste e que possamos realmente meditar nas nossas vidas e agradecer-te as muitas graças que tu nos dás todos os dias, Pai, e de lembrar, Pai, o sacrifício que passaste por nós, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Obrigado pelo teu plano, que és perfeito, por teres misericordioso, Senhor, e porque podemos ser sempre presente e podemos te agradecer todos os dias, Pai, e louvar-te. E é o que pretendemos fazer, louvar-te e honrar o Senhor. E ajuda-nos neste propósito, em nome do Filho amado. Amém. Então, enquanto vamos estar distribuindo os alimentos, nós vamos cantar o hino que vai ser projetado. Yes.
diz-nos o texto que Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Reconhecendo a encarnação de Deus, sendo igreja do Senhor Jesus, e em memória dele, comamos o pão. E o texto segue dizendo que, da mesma maneira, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o novo mandamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Reconhecendo que nós estamos em comunhão, recordando o nosso Senhor Jesus Cristo, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário por nós. E em nome dele, bebamos o cálice. Vamos ficar de pé e cantar novamente o hino. Guarda-nos em Ti e para Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.